E pela primeira vez a sua mãe conseguiu visitá-la. Ela foi presa no dia 6 de agosto, no dia 8 de outubro. Nós temos uma cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em favor de Maria Oropesa já. E ela, infelizmente, é apenas um exemplo de tantos que eu poderia dar de pessoas que estão sendo perseguidas hoje na Venezuela. Então, objetivamente, eu queria saber o que o Brasil está fazendo por Maria Oropesa, que tem, inclusive, aqui no Brasil, muitos amigos no movimento da liberdade, no movimento liberal. Nós temos muitos amigos que a conhecem, alguns, inclusive, aqui, o pessoal do Lola, né, aqui nesta Comissão de Relações Exteriores, acompanhando essa audiência pública, porque esse movimento Ladies of Liberty, que é de mulheres pela liberdade, é internacional, existe na Venezuela, existe aqui no Brasil também. E eu queria saber o que o governo brasileiro, neste caso específico, já fez, ou se não fez, o que pretende fazer para que a cautelar da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão independente dentro da OEA, possa fazer cumprir os direitos humanos que competem a Maria Oropesa de acordo com a cautelar. Então, essa é uma segunda pergunta. A terceira pergunta que eu teria é sobre o caso revelado ontem na televisão venezuelana, pelo menos a imprensa brasileira deu notícia ontem, não tenho certeza se ontem foi a manifestação de Maduro, mas me parece que foi, em que Maduro faz chacota do ministro Mauro Vieira. Literalmente chacota. Né? Ele diz que, ao se despedir na reunião dos BRICS de Mauro Vieira, cobrou de Mauro Vieira o veto do Brasil, que o senhor acaba de dizer que não aconteceu, o veto do Brasil à entrada da Venezuela nos BRICS. Fez chacota o Maduro. E o Mauro Vieira disse, segundo o presidente da Venezuela, o ditador da Venezuela, Maduro, que não, o Brasil não vetou. Então eu queria saber quem tem razão nessa história. Porque além de Lula estar sendo humilhado por aqueles que defendem a democracia, ou se humilhando por quem defende a democracia, porque está ao lado de um ditador, agora está sendo humilhado pelo ditador. O próprio Mauro Vieira sendo humilhado pelo ditador em rede nacional na TV venezuelana. Foi isso que nós vimos ontem. Então é muito importante que o governo brasileiro seja claro sobre quem tem razão, afinal. Porque é uma posição, por mais constrangedora que pode ser para a diplomacia tomar lado nessa hora, é uma posição que precisa ser tomada. Porque senão fica o dito pelo não dito, fica o líder de um país ditador humilhando o chanceler brasileiro e o senhor, que é embaixador e assessor especial para relações internacionais do presidente da República, na minha opinião, precisa nesse momento dizer quem tem razão, porque senão fica a palavra de Nicolás Maduro como a correta e a humilhação confirmada. Eu queria entender também por que o Brasil, dado que, como disse o senhor, não reconheceu o processo eleitoral da Venezuela, o PT sim deu, o partido do presidente Lula, vergonhosamente, deu legitimidade ao processo porque reconheceu a eleição de Maduro, que é uma coisa que faz parte do campo político de um partido ideologicamente marxista que está ao lado dessas ditaduras. Mas, sob o ponto de vista de governo, o Brasil, como o senhor disse, não legitimou o processo, mas se absteve, se omitiu no pedido de verificação independente feito pela OEA, ou que foi proposto na OEA, e também se omitiu, se absteve naquele mesmo voto em relação à publicação dos resultados eleitorais detalhados. Então diz que pede, Lula diz que quer ver os resultados, mas na prática, na hora do voto, o Brasil se abstém. E, pior do que se abster, porque já é lamentável e vergonhoso como brasileiro, o resultado levou a que esse trâmite fosse interrompido, porque era o voto decisivo, o voto brasileiro, além da influência que o Brasil faz em outros países. O que eu quero chamar a atenção, porque eu não ouvi quase essa referência a isso, é a causa principal dessa pobreza. Não é só o governo venezuelano falar que ele tem a sua parcela de culpa, não vou também querer isentar, não, mas são as sanções. Sanções brutais, unilaterais e ilegais, impostas por uma grande potência, a Venezuela. Essas sanções que tornam dificílimo o comércio com a Venezuela, por qualquer país, comércio pacífico. Isso afetou de maneira brutal a economia venezuelana. E é essa, digamos, debilidade econômica que gera... Eu fui ministro do governo Lula, fui ministro da Defesa no governo da presidenta Dilma, tinha sido Itamar, nunca ouvi falar desse problema de imigração.
Quando é que isso começa? Quem é o culpado? O governo da Venezuela tem uma parcela de culpa? É possível. Agora, certamente as sanções têm muito a ver com isso. E a limitação que é, inclusive, de certa maneira, irônica, porque eu, quando acompanho hoje os fornecedores de petróleo, pessoas que falam muito em sanções, e nós também em isolarmos e nos afastarmos, hoje a Venezuela é o terceiro fornecedor de petróleo dos Estados Unidos, quando interessa a ele. É o terceiro, está na frente da Arábia Saudita. Não foi por sanções da Arábia Saudita, é uma escolha econômica. Então, eu acho que é muito difícil falar desses problemas da Venezuela sem levar em conta a questão das sanções. É uma questão fundamental, é ilegal, é contra as normas da ONU, porque não foi aprovada multilateralmente. Muita gente aqui acentuou com razão a necessidade de respeitar as decisões internacionais, e aqui não. Ela foi decidida unilateralmente, decidida pela grande potência que tem interesse nessa área. Agora, como em função da guerra da Ucrânia na Rússia, que nós não pudemos comentar direito, ou da Rússia na Ucrânia, melhor dizendo, em função disso, não, estão comprando. Virou o terceiro fornecedor, abaixo apenas do México e do Canadá, que são ali os vizinhos imediatos dos Estados Unidos. Então, quando nós formos falar de direitos humanos, vamos falar das sanções também. Nós estamos de pleno acordo em falar dos direitos humanos se nós formos capazes de falar das sanções, porque elas também ferem os direitos humanos. Eu estou de acordo que nós devemos proteger, devemos protestar com o caso das pessoas presas e perseguidas, estou de pleno acordo com isso, mas nós não podemos ignorar esse outro aspecto da situação.